Veja o mundo à sua volta. Pode parecer um lugar impossível de mover, fixo, implacável. Mas com um leve empurrãozinho no lugar certo, ele dá uma virada. Olá pessoal, que bom ter vocês aqui em mais um vídeo deste canal. Para quem é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou a Leonela e vou falar sobre um livro muito interessante. Vou contar tudinho para vocês, então fiquem comigo até o final para não perder nada desse livro. E o livro é este daqui, O Ponto da Virada. Como pequenas coisas podem fazer uma grande diferença. Escritor Malcolm Gladwell, um livro com mais de 5 milhões de livros vendidos em todo o mundo. Ele é uma publicação da editora Sextante, são 268 páginas para vocês de estudo. E é isso que a gente vai conversar aqui. Você que quer um livro, um estudo, um livro de técnicas muito interessante, você precisa conhecer um pouco mais desse livro aqui. E como eu gosto de trazer dica aqui no canal para você, já quero te trazer um panorama do que se trata esse livro. São 8 capítulos, então ele vai ser dividido em 8 capítulos. Também, além desses 8 capítulos, tem a introdução, um pós-fácil e as notas de tudo que o autor vai mencionando no livro. Depois ele traz as notas para você que queira saber mais, porque, como eu disse, é um livro de estudos, é um livro mais técnico. E esse já é uma primeira dica que eu quero trazer para você que está em dúvida sobre do que se trata O Ponto da Virada. Ele não é um livro de autoajuda, vai te trazer dicas, faça isso, faça aquilo. Ele vai ser um livro de estudos, tanto que ele vai trazer diversos exemplos práticos do que ele está querendo propor, né, a ideia central do livro, e vai exemplificando esses estudos, e essas notas vai remetendo a isso. A quem quer saber mais sobre essas pesquisas que ele vai exemplificando, vai lá no final e depois vai vendo essas notas para pesquisar mais. E é sobre isso, então, O Ponto da Virada, um livro de estudos e não de autoajuda. Mas já quero trazer técnica desse livro aqui para você. Antes disso, se inscreva nesse canal. Você que não é inscrito está perdendo. Toda segunda-feira trago dica de livros para facilitar a tua escolha, indicando se o livro é bom ou não. E às vezes já no início do vídeo eu já dou spoiler de que sim, o livro é bom. Nesse caso aqui, esse livro é muito interessante, mas ao final eu trago a avaliação de quantas estrelas eu dei para ele e também aspectos positivos e o que também não é tão positivo assim nesse livro. Primeiramente, pegue o seu cafezinho para fazer a sua leitura. Já quero te trazer essa técnica. Livros que são mais técnicos, livros que são mais de estudos, o ideal é você encontrar um ambiente confortável, de silêncio na sua casa, para fazer o seu momento de leitura, o seu momento de estudo. Então esse livro é para isso. Então vá a uma mesa, um lugar que você se sinta confortável. Eu, como gosto muito de um cafezinho, gosto de pegar o meu café, um caderno para fazer as suas anotações. Tenha também os seus materiais de escritas, como lapiseira, eu gosto muito para escrever no livro, marca-texto e também caneta para o caderno. Eu particularmente não gosto de escrever de caneta nos meus livros, eu escrevo sempre na lapiseira. E esses materiais são bem importantes porque você vai estar fazendo um estudo, uma leitura mais técnica. Então eu gosto muito, por exemplo, deixa eu mostrar aqui para vocês, de anotar nos meus livros. Então eu usei aqui o marca-texto, mas com a lapiseira eu fiz umas anotações e assim vai sendo o meu momento de leitura com o estudo junto. E assim eu vou fixando melhor a leitura, assim eu vou compreendendo melhor esse estudo. E é por isso que eu disse para vocês que eu achei esse livro muito interessante.
porque quando eu comprei ele, eu comprei num sebo da Feira do Livro aqui de Porto Alegre. Eu fui na Feira do Livro e tem aquelas banquinhas que tem os livros em promoções, e esse aqui tava por R$20. E resolvi comprar para ver o que se tratava, e eu gostei muito dessa leitura. Mas eu comprei O Ponto da Virada, me chamou atenção esse título, mas eu achei assim que ele ia ser uma autoajuda, que ia me trazer pontos de viradas para minha vida. No caso, você que vai ler também possa pensar isso. E achei que ia trazer várias dicas, várias técnicas, várias ferramentas, mas não. E aí que me surpreendeu positivamente. Ele é tipo um livro auxiliar para quem é do marketing, para quem quer entender fenômenos de como uma ideia se fixa nas pessoas, de como que algo se viraliza como uma epidemia. Esse livro, ele foi escrito, pelo menos a tradução dele pela Sextante é de 2009. Mas ele já fala em técnicas de viralização, mas não para a internet. Já quero deixar isso aqui para vocês. É ainda um livro que não envelheceu tão bem, por conta que ainda não traz a comunicação viral da tecnologia, mas já traz como que as propagandas se disseminavam, que ele gosta de chamar, como as propagandas se disseminam feito epidemias sociais. E é um estudo muito interessante, por isso que eu te convido a ler, fazendo as suas anotações, sendo um livro para você se concentrar. Você que é dessa área das vendas, do marketing, quer entender mais sobre esses fenômenos, esse livro aqui com certeza você vai achar muito interessante. E o que trata então O Ponto da Virada? Qual é o contexto principal desse livro? Ele vai trazer 3 regras do ponto da virada. O autor ele vai exemplificar o livro com 3 regras do ponto da virada, que são a regra dos eleitos, que ele exemplifica que os eleitos são os comunicadores, os experts e os vendedores. Então, esses são os eleitos, são eles que fazem a informação circular, a informação viralizar. É muito interessante, e cada capítulo ele vai explicando com exemplos o que seria cada ponto, né? O que seria a regra dos eleitos, como que os comunicadores disseminam informação, a importância dos experts e os vendedores. Também ele vai falar o fator de fixação, e eu achei esse capítulo o mais interessante, eu achei incrível, na verdade, o fator de fixação, porque você transmitir uma informação boca a boca, como através dos comunicadores, dos vendedores, ok, já é o primeiro caminho andado. Mas e fazer essa mensagem se fixar? Como que você faz? Então ele vai trazendo exemplos de como que as informações vão se fixando, exemplos positivos e exemplos que não deram tão certo. É muito legal. Depois, por último, ele traz também o poder do contexto. E o poder do contexto também é transformador, porque realmente a influência do nosso contexto, a influência do ambiente em que a gente está inserido faz diferença, e ele vai trazer exemplos incríveis sobre o poder do contexto. Você não vai ter como negar a importância disso. E essas são as 3 regras, então, do livro O Ponto da Virada. A regra dos eleitos, o fator de fixação e o poder do contexto. Ele vai trazer essas 3 principais questões. Vai fixando essas 3 regras do ponto da virada, e é aí que o seu estudo vai se dando. É aí que você vai compreendendo passo a passo de como uma ideia se propaga. E o próprio autor escreve aqui no livro, ele diz o seguinte: de que maneira essas regras nos ajudam a compreender, como por exemplo, o tabagismo, a propaganda boca a boca, os crimes em ascensão
e também a ascensão de um best-seller. Como que um livro, por exemplo, dentre tantos livros, se torna um best-seller? Como que o tabagismo se tornou tão um vício entre os adolescentes? Ele vai falar de muitas ideias, vai trazer também exemplos de programas de televisão como Vila Sésamo, como que esse programa se difundiu, se tornou um sucesso. Então ele vai trazendo exemplos muito interessantes de como que a criminalidade em Nova York teve um crescimento e depois despencou. Tudo através dessa questão do poder do ambiente, o fator de fixação e também a regra dos eleitos. Por isso que eu disse que ele é um livro que quem é do marketing, quem é dessa parte de propaganda, de vendas, é um estudo muito interessante, é um estudo convidativo para você que queira saber. Às vezes a gente se questiona, né? Mas como que determinada coisa viraliza? Esse livro aqui vai te ajudar muito a entender esses aspectos. E aqui na orelha do livro diz o seguinte: o objetivo de toda essa reflexão, afirma o autor, é em suma responder a duas perguntas. Por que alguns comportamentos, produtos e ideias deflagram epidemias e outros não? E o que podemos fazer intencionalmente para desencadear e controlar as nossas próprias epidemias positivas? Então fica aí o convite para você, leia como forma de estudo O Ponto da Virada. Para você que queira ler esse livro, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Compre pelo link do meu canal e dê uma virada nos seus estudos, uma virada no seu entendimento sobre essa questão da propaganda viral, propaganda boca a boca. Mas lembrando que aqui não vai falar da tecnologia atual, como as redes sociais. Outra coisa também que eu achei assim, um aspecto não tão positivo é que ótimo, excelente não ser um livro de autoajuda, ser um livro de estudos, mas ele em nenhum momento ele vai te trazer ferramentas para que você aplique no seu cotidiano, para você dar o seu ponto da virada. Você que queira ler esse livro, não vá com essa expectativa. Eu confesso para vocês que eu tinha ido com essa expectativa. A gente gosta desses livros, às vezes, motivacionais, mas... E é isso que é interessante do livro, claro, não trazer uma receita de bolo, porque não existe. Então ele é um estudo onde você vai entender o assunto e aí você vai ter que transformar para você. E eu gostaria que tivesse algum capítulo, pelo menos, que nos desse alguns exemplos práticos de como a gente pode desempenhar no nosso dia a dia, mas você compreendendo bem a regra dos eleitos, o poder de fixação, você consegue facilmente transformar o ponto da virada para suas ideias, para sua forma de comunicação na sua vida. Mas para você que queira ler esse livro achando que ele vai te trazer essas técnicas, não é assim. É um estudo, você entendendo do assunto, você transforma ele para aplicar na sua vida, na sua rotina, certo? Mas ele é muito válido para os dias de hoje, com certeza. Você vai tirar diversos insights. Eu grifei muitas, deixa eu tirar aqui para mostrar para vocês. Eu grifei muitas páginas, fui fazendo meu estudo, fui compreendendo os pontos positivos dessa história. Então faça também as suas anotações e faça o melhor proveito dessa sua leitura. Tem até uma parte que eu quero ler aqui para vocês que eu achei muito resumo assim, essencial desse livro sobre o fator de fixação, que foi a parte que eu mais me interessou nessa história, e diz assim: obviamente, para que essa epidemia se alastrasse, o restaurante deveria continuar mantendo a qualidade. Tinha que ser do tipo que causa impacto nos clientes. Nas epidemias, o mensageiro é fundamental. Então é fundamental que tenha um mensageiro que faça propaganda se alastrar. É ele que faz alguma coisa se disseminar. Porém, o conteúdo da mensagem também é importante. Então você precisa do comunicador para fazer a informação
viralizar, mas o conteúdo tem que ser interessante. No caso do restaurante, o autor aqui vai explicando, diz assim: o aspecto específico necessário ao seu sucesso é a fixação, a mensagem, seja ele um filme, uma comida ou um produto. Pode ser memorizada com facilidade, será algo tão simples de lembrar que de fato consiga promover uma mudança, será capaz de estimular alguém a agir. Então ele aqui traz o exemplo do restaurante, de um conhecido que ele queria tornar o restaurante um sucesso, então conseguiu um comunicador que disseminasse a propaganda desse restaurante, mas chegando lá, será que a comida é boa, o restaurante é aconchegante? Então tem todos esses aspectos que fazem a fixação. A disseminação, ok, mas como é que vai fazer com que o restaurante se fixe nas pessoas? E é um estudo muito interessante, e já quero trazer para vocês a minha avaliação se esse livro é bom. Como eu já tinha revelado no início do vídeo, é muito bom esse livro, um livro para estudos mesmo, com ideias muito interessantes para você que é dessa área do marketing, como eu disse, das vendas, e você também que é um estudioso, um curioso sobre como essas pequenas ideias vão se propagando e vão criando essa dimensão até um produto viralizar. Então, esse livro é bom. Eu avaliei ele com 3 estrelas e meia. E agora, por que revelo para vocês que eu não dei 5 estrelas? Porque sempre tem algum aspecto negativo, e eu nem diria negativo, mas que fez com que eu avaliasse com menos estrelas do que 5, foi porque ele é uma publicação já um pouco, digamos, ultrapassada. Tem sites valiosíssimos, mas ele ficou parado no tempo, uma publicação de 2009, então ele não traz as questões atuais da comunicação da forma que é hoje, através da internet, através das redes sociais. Então você vai ler e você vai sentir esse impacto do tempo, como se o livro não tivesse envelhecido tão bem. Então ele traz muitos exemplos antigos, muitas situações já, não vou dizer ultrapassadas, mas de uma outra época. Então esse foi um fator que fez com que a nota não ficasse em 5 estrelas, mas eu super recomendo, leia esse livro porque ele é interessante sim, ele vai te expandir as ideias. Então sim, um livro muito bom, muito interessante, 3 estrelas e meia. Eu já disse para vocês aqui nesse vídeo, em outros vídeos aqui do canal, que tá difícil esse ano achar um livro 5 estrelas, mas 3 estrelas e meia é sim um livro bom, um livro válido. Fica o convite, compre aqui pelo link do canal, você não vai se arrepender. Aqui na capa mesmo diz o seguinte: um livro fascinante que vai fazer você ver o mundo de forma diferente. Eu super concordo, foi da Fortune essa frase, e eu super concordo. Você vai ver o mundo de forma diferente, vai te trazer esclarecimentos que às vezes a gente tem dúvida. Fica a dica, faça o seu momento de estudo para você valer a sua leitura, para que você compreenda, fixe melhor o conteúdo que você está lendo. Esse não é um livro de autoajuda. Fica a dica aqui para você. E você que gosta desse tipo de livros de autoajuda, livros de transformação, eu vou deixar esses outros 2 vídeos aqui com livros incríveis sobre desenvolvimento pessoal que você precisa conhecer. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!